Gente, boa noite. Agradecer a presença de todo mundo, meus camaradas de mesa, agradecer o convite da Boitempo, o espaço da Tapera Taperá, sempre muito importante. Veja, eu acho que a gente está num momento, é paradoxal falar isso, né? Mas a gente está num momento até feliz no Brasil. Por que a gente está num momento feliz? A gente está voltando a ler Lênin, né? Lênin está voltando a circular com gosto. A Boitempo, com a Arsenal Lênin, cumpre um papel fundamental de dar a sua contribuição nesse movimento político-cultural de retomada da obra de Lênin. Outras editoras, como Lavra Palavra, também vêm fazendo várias publicações de obras de Lênin. Ontem eu acertei escrever um prefácio de um livro com textos inéditos em português de Lênin sobre luta anticolonial e luta de libertação dos povos em África e Ásia. Então, há um interesse crescente por Lênin. Acho que esse interesse crescente é fundamental por 3 aspectos que eu vou destacar aqui, comentando sobre o nosso lançamento de hoje, mas como a coleção como um todo. Acho que a primeira coisa, o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia é um livro que é paradoxal, né? Que ele é talvez o mais russo dos livros do Lênin, mas, ao mesmo tempo, tem uma universalidade ali que é muito importante, que é entender que a estratégia política revolucionária tem que estar lastreada numa análise da formação social que a gente está atuando. Isso parece ser meio óbvio para quem é marxista, né? Falar que a gente precisa fazer análise concreta de situação concreta, falar que a gente precisa compreender as tendências históricas de longa duração da formação social que a gente está atuando politicamente, mas nos últimos 35 anos, a tendência majoritária nas ciências sociais, na universidade, no próprio debate público brasileiro, é uma hiperfragmentação, uma tirada de sala dos debates sobre formação histórica brasileira. Quando a gente vai estudar os autores e autoras clássicos, por exemplo, a gente percebe que todo autor ou autora, para ser considerado, inclusive, um grande pensador, tinha que escrever a sua tese sobre o que é o Brasil. Se você parar para pensar, as obras que a gente lê de Celso Furtado, de Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Clóvis Moura, Eliette Safiotti, Florestan Fernandes, Nelson Werneck Sodré e Companhia Limitada, sempre tem aquele livro que o autor ou autora se pretende a fazer uma síntese do que é a formação social brasileira. Quais são seus traços fundantes, quais são suas tendências históricas, quais são seus elementos mais fundamentais. E saiu de cena. Isso saiu de cena na universidade, nos debates políticos, na formação, no discurso das lideranças políticas, sindicais, eleitorais. A gente perdeu o sentido de que, para pensar uma revolução, numa formação social, a gente precisa ter um domínio teórico das tendências de desenvolvimento capitalista dessa formação social. A gente não faz um debate só de conjuntura, a gente faz um debate de longa duração histórica. Lastrear um debate sobre estratégia revolucionária a partir de um debate sobre formação social é algo que a gente precisa resgatar. Que, inclusive, a gente vive uma tendência, isso é muito visível nos movimentos de luta contra as opressões, mas não só, né? Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento ambiental e por aí vai, de um debate muito mais focado na particularidade. Um debate focado na particularidade que tem dificuldade de ter uma visão, uma mirada universal. Pensar, por exemplo, a particularidade da questão racial no âmbito da formação social brasileira em longa duração histórica, seus traços mais fundamentais. Resgatar isso é fundamental se a gente quer realmente ter uma atuação política cotidiana que vise um objetivo final. Na prática, né, hoje, majoritariamente, nós somos todos bernsteinianos, né? A gente fala que o objetivo final é nada e o movimento é tudo. A gente perdeu o sentido de uma luta cotidiana, de lutas sindicais, estudantis, eleitorais, culturais, imediatas, pensadas dentro de uma estratégia revolucionária de longo prazo. Isso por um lado. Então, é muito curioso, né, que tem vários autores e autoras que escreveram livros, inclusive copiando um nome, dizendo que estou fazendo o mesmo aqui que Lênin. O Agustín Cueva, por exemplo, escreveu O Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, uma referência direta ao livro do Lênin, dentro de uma polêmica gigantesca sobre qual era o caráter do desenvolvimento capitalista na América Latina, e ele tenta, por exemplo, dizer assim, vou fazer o mesmo que o Lênin.
para fundamentar uma estratégia política, vou oferecer uma explicação histórico-sistêmica do que é o desenvolvimento capitalista na América Latina. Então, resgatar essa postura teórico-metodológica eu acho fundamental. A particularidade, ela só se realiza, ela só se expressa plenamente dentro de uma perspectiva universal. A gente não pode negar as particularidades de cada luta, mas se a gente fica no reino do particular, é muito mais fácil para nossas lutas imediatas serem capturadas por uma perspectiva liberal. Isso por um lado. Inclusive, dialoga diretamente com esse outro livrinho aqui, Os Cadernos Filosóficos, que parece meio abstrato, temáticas como o debate sobre a categoria de totalidade desde a obra de Hegel e como isso se incorpora na tradição marxista, ou o debate sobre teoria do conhecimento e etc., mas tudo isso tem consequências políticas profundas. O Lenin, em vários momentos, para estudar, para debater, para escrever filosofia, porque a perspectiva filosófica de compreensão da realidade também tem implicações políticas para como a gente vai atuar politicamente. Isso por um lado. Segundo lado, veja, Lenin era conhecido, inclusive por alguns pejorativamente, como alguém obcecado pela conquista do poder, pela revolução. Ele tem várias frases de efeito, fora do poder, tudo é ilusão, é a minha preferida. E eu acho que a gente vive uma quadra histórica de que pensar a conquista do poder tem que voltar a ser um horizonte. Quando a gente pensa na revolução, a gente lembra muito do Estado e a Revolução, está aqui, na obra de Lenin. Esse livro aqui, particularmente, é meu preferido da coleção, até agora, o Democracia e Luta de Classes. Por quê? Nesse livro, há um compilado de textos de Lenin, falando sobre democracia, sobre luta de classe, sobre conquista do poder, sobre como enfrentar a contra-revolução, e fica muito transparente como, para Lenin, todo debate teórico, organizativo, filosófico, a reflexão sobre palavras de ordem, sobre agitação e propaganda, todos os aspectos da vida político-partidária eram guiados pelo objetivo da conquista do poder. Não existia algo na obra de Lenin que era muito presente na nossa realidade de militância hoje, que eu gosto de chamar de um certo presentismo. Que é tipo assim, na conjuntura imediata, sempre com uma certa desculpa de uma correlação de forças, a gente tem que fazer isso e aquilo. E desconsidera desse debate as consequências de longo prazo para um projeto de tomada do poder. Então, a gente vive uma espécie de conjuntura em conjuntura. E todo mundo sabe disso, sei lá, com 1000 exemplos, dando um exemplo bem didático, que foi muito debate essa semana. Tinha uma conjuntura que ia ter golpe, aí vamos lutar contra o golpe. Aí, na outra conjuntura, a gente precisa se aliar com os golpistas, não reclame. Aí, na outra conjuntura, a gente tem que estar mais juntos ainda com os golpistas. E cada conjuntura parece que é deslocada da conjuntura anterior e da futura, e não há meio que uma linha de coerência político-estratégica, e coerência não significa inflexibilidade tática, evidentemente. Mas a ideia de que todos os nossos movimentos políticos, toda a nossa vida político-partidária, ela está voltada para um objetivo, que é a conquista do poder, conquista da revolução, conquistar, manter esse poder e construir o socialismo. Isso perpassa toda a obra de Lenin, vocês vão ter o prazer de ler ou reler durante toda a coleção, e perpassa todo o trabalho teórico dele, porque Lenin aqui não está se propondo a fazer um debate acadêmico. Lenin, inclusive, esse é um livro de combate, a tendências chamadas de populistas na Rússia, que tinham uma compreensão de desenvolvimento capitalista considerada por Lenin equivocada, que estava realmente equivocada, e que tinha consequências políticas. Então, Lenin está aqui fazendo combate político, fazendo ciência, mas combate político, para orientar aquela estratégia política que ele considera correta. E, por último, e mais importante, pensar a estratégia política lastreada num debate sobre formação social, chamar uma perspectiva de totalidade para um projeto revolucionário, ter como horizonte a conquista do poder, passa por pensar o partido revolucionário. Eu acho que a gente se acostumou à ideia de fazer um debate sobre partido, sobre organização política, que tem muito dois vetores. É o vetor da competitividade eleitoral,
Então, muito se resume o sucesso da organização político-partidária à sua competitividade eleitoral, e não que a competitividade eleitoral não seja importante, ela é em várias dimensões, e o grau de adesão passiva ou ativa de setores da classe trabalhadora. Então, um exemplo clássico disso, a gente sempre fala assim, a esquerda precisa voltar a fazer trabalho de base. Mas, se vocês repararem, raramente a gente faz um debate sobre a distinção entre um trabalho de base, uma perspectiva revolucionária, e um trabalho de base, uma perspectiva assistencialista, por exemplo, que tem um fim meramente eleitoral e que não vai ter consequências organizativas revolucionárias de longo prazo. Então, a gente se acostumou a não fazer um debate sobre a organização revolucionária. O que é uma organização revolucionária? É, a partir do debate sobre formação social, porque cada formação social vai demandar inovações organizativas no Partido Revolucionário, né? Então, por óbvio, a gente não pode achar que, sei lá, o modelo de organização revolucionária em Cuba vai ser o mesmo no Brasil, pela dimensão territorial, pelo tamanho populacional, pelas particularidades do desenvolvimento capitalista, do nosso proletariado, etc. Então, pensar a formação social, a conquista do poder e, a partir disso, desenvolver uma teoria da organização revolucionária. Eu acho curioso, e aqui eu termino com uma certa provocação, O que Fazer é um livro que tem um caráter de universalidade, né? Que fala sobre uma teoria da organização revolucionária no capitalismo como um todo, mas ele necessariamente tem particularidades russas e da sua época. O que Fazer, por exemplo, é um livro, sei lá, antes da internet, antes do drone, antes de existir a CIA, a OTAN, e etc, e etc. Então, a gente precisaria necessariamente pensar novas obras, novas reflexões coletivas e individuais da nossa época para a realidade brasileira no século XXI, né? Um ou vários livros que fazer para as condições da luta de classes no Brasil no século XXI. Eu termino sempre com essa mesma provocação. Vocês já reparam como é muito difícil a gente pegar livros que debatam a questão organizativa? Livros que debatam recrutamento, atuação em áreas de risco de tráfico de drogas, de milícia, política de finanças, agitação em propaganda, trabalho legal, trabalho ilegal, enfim, os diversos aspectos do trabalho revolucionário. A gente tem muitas produções que dizem o que fazer. Né? A esquerda precisa fazer isso, a esquerda precisa fazer aquilo, a esquerda precisa fazer aquilo outro. A gente tem poucas obras dizendo como fazer. Tá, a gente precisa fazer isso. Massa, muito bom, entendi a linha política. Como é que a gente faz? Não só o que fazer, mas o como fazer. Porque, inclusive, o título do livro de Lênin está errado, né? É muito mais que um que fazer, é um como fazer. Esse aqui é muito mais um que fazer do ponto de vista da análise da formação. Então, acho que esses três aspectos chamam de um legado leninista muito importante, que a gente precisa resgatar se a gente quiser pensar a Revolução Brasileira como horizonte concreto, como prática política imediata, um processo que não daqui a 100, 200 anos, um processo para muito em breve, porque a gente não tem, dada inclusive a emergência climática, muito tempo para esperar. Muito obrigado.